Olá, amigos, amigas, sejam bem-vindos a este programa que mais uma vez nos brindará com um assunto muito de nosso interesse. Na questão 843, contida em O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, Allan Kardec pergunta aos espíritos se o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. Os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Desta forma, o livre-arbítrio e o determinismo estarão sempre presentes na vida do espírito. A liberdade está presente no momento de decidir e agir antes da ação ser executada. Desencadeada a ação, estará diante do determinismo da colheita obrigatória ou lei de retorno, conforme está em Mateus 16, 27. A cada um será dado segundo suas obras. Faremos importantes reflexões sobre este assunto, conversando com Edicleia Nunes Machiavelli, que é palestrante espírita, trabalhadora da Associação Espírita de Maringá. Amém. Olá, Cleia, uma alegria muito grande em estar aqui com você. Olá, Ivone, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar no Espiritismo Responde, falando também a todos aqueles, que estão sintonizados, conectados conosco, nessa mensagem tão importante que a doutrina espírita nos oportuniza. Sem dúvida, Quantos esclarecimentos, Cleia? Sim. Existem discussões acerca do tema livre-arbítrio que dão ênfase no fato de que, se estamos fatalmente submetidos a um determinismo, é possível compreendê-los ao mesmo tempo? Sim, Ivone. Primeiro, assim, se a gente pensar no aspecto filosófico do determinismo, que diz que das ocorrências da nossa vida, todas elas estão delimitadas no nosso passado por ocorrências naturais, sobrenaturais, poderíamos dizer assim, mas a gente, estudando o Espiritismo, a mensagem espírita é muito lúcida a nos esclarecer que determinismo e livre-arbítrio, na realidade, coexistem na nossa condição de espíritos imortais, já que o determinismo fala da nossa relação de responsabilidade nesta oportunidade, nessa existência, traçadas com relação às nossas atitudes, aos nossos comportamentos de um passado mais próximo ou até mesmo um passado remoto, já que nós entendemos que o espírito ele transcende de milênios. Certo. Veja, esse determinismo, a que nós estamos nos referindo, não é aquele que diz que tudo que acontece em nossa vida estava escrito, não é? Sim, não é esse determinismo. Até porque, se fosse desta forma, qual o mérito de nós empreendermos esforços, estudar, trabalhar, nos desenvolver a fim de vencer determinados obstáculos da nossa vida? O determinismo, coexistindo com o livre-arbítrio, fala na realidade da responsabilização das nossas atitudes,
de outrora e de hoje também. O livre-arbítrio fala das nossas faculdades mais íntimas, a nossa liberdade de pensar, de agir e de tomar decisões acertadas às vezes, outras nem tanto, mas em todos os momentos da nossa vida. Até porque um determinismo dessa forma colocaria em xeque, eu penso, as leis do Criador de justiça e de bondade, já que de alguma forma também a gente estaria responsabilizando Deus ou um outro ser sobre algumas dificuldades, experiências que nós vamos ter que passar na nossa vida aqui na Terra. Sim. E havendo determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como entender a fala dos espíritos superiores quando eles afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? É importante entender que os espíritos estão falando com relação à vida material aqui na Terra. No sentido de que as nossas escolhas mais íntimas, o nosso pensamento, a nossa decisão de pensar e agir é nossa. Por isso, até no Evangelho, os Espíritos colocam de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar. Quando os Espíritos falam que não conseguem mudar determinadas situações, é no sentido que nós vamos cada dia, a cada pensamento, com cada sentimento, cada atitude semeando novos pontos na nossa vida. E é através da nossa conduta aqui na Terra, de todas as questões que estamos submetidos, como uma necessidade de transformação, de avançar, de progredir, que teremos que passar, que nos submeter a fim de que esse aprendizado seja um aprendizado consistente. Não é possível, então, que determinadas situações necessárias ao nosso desenvolvimento sejam subtraídos da nossa vida, da nossa existência, pela vontade, pela influência direta de determinados espíritos. O que o Espiritismo nos traz muito claro acerca disso é que todos nós somos muito amparados pela bondade divina, por amigos espirituais que vão nos inspirar e nos intuir sempre, a fim de que a gente possa seguir e tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. No entanto, sempre tem que ficar muito claro, a escolha é nossa, a responsabilidade é minha. Aí está o valor do livre-arbítrio, exatamente para que eu não transfira a outra a dificuldade, a falência, a dor ou a alegria, a felicidade que eu vou ter com as escolhas que eu assumi nesse momento. É muito comum, né, o ser humano colocar a culpa no outro. Sim. Isso é muito comum. E quais são os valores e as virtudes capazes de nos favorecer na compreensão e uso favorável do livre-arbítrio em nossas vidas? É imprescindível, Ivone, a gente buscar um autoencontro conosco mesmo, compreendendo, né, que somos seres individuais e somos responsáveis pelas nossas ações. Buscando esse autoencontro, esse autoconhecimento que fala da compreensão de que o porquê que eu estou aqui na Terra, a finalidade, né, da relação entre as pessoas, a necessidade de se conviver em família. Isso tudo vai ampliando as nossas virtudes, a nossa paciência, a nossa tolerância tão necessária numa vida de relação. Então, o autoconhecimento é um mecanismo assim, é um instrumento, nós diríamos assim, que é fundamental hoje na vida de todo ser humano que caminha pela Terra, para que a gente não fique distraído de tantas coisas, de tantos acontecimentos. E a gente vai compreendendo também que à medida que a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, no conhecimento de nós mesmos,
vai ampliando também a nossa responsabilidade. E ampliando a nossa responsabilidade também amplia-se o nosso livre-arbítrio, que é bom. Os espíritos, na realidade, falam, às vezes a gente tem medo de que tenha uma ampliação do livre-arbítrio, mas na realidade, quanto mais crescidos, favorecidos intelectualmente, moralmente, maior a nossa capacidade e a nossa liberdade também de agir. De escolhas. Porque a gente tem mais condições de discernir. Exatamente. Principalmente o bem e o mal, né? Exatamente. Cleia, a sociedade moderna, rica de divertimentos, traz um apelo, um constante convite a viver intensamente as possibilidades de gozos materiais, né? Dessa forma, que reflexão nós podemos extrair da fala do apóstolo Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A fala de Paulo, né, Ivone, é uma fala contemporânea, né? Como o pensamento cristão o é contemporâneo. Os dias atuais a gente tem vivido assim uma oferta, diariamente nos noticiários a gente identifica quantas criaturas, quantos irmãos nossos que equivocados no seu comportamento têm tomado atitudes equivocadas. Homicídios, pessoas que tomam a direção alcoolizadas, violência doméstica, discriminação, racismo, uma série de eventos na realidade que retratam um pouco da nossa condição em desequilíbrio aqui na Terra, mas principalmente retrata essa fala de Paulo, do indivíduo, nós como pessoas que poucas vezes refletimos acerca das nossas atitudes. Tomamos atitudes de forma passiva, movido pelos nossos sentimentos, e sentimentos às vezes que estão saturados, podemos dizer, de emoções ruins, porque a gente às vezes está profundamente irritado, profundamente cansado, preocupado, rancoroso, triste, solitário, e nós vamos nos deixando sendo nutrido dessas emoções. E a vida, à medida que a gente vai avançando na nossa idade, na vida como um todo, a gente vai compreendendo que vão ampliando as nossas responsabilidades. Quando nós éramos crianças, as nossas responsabilidades eram muito pequenas. À medida que a gente avança para a adolescência, para a maturidade, os compromissos profissionais, a família, vai ampliando o nível de pressão, né, sobre o nosso comportamento. Aqueles de nós, então, que não buscam adotar uma postura madura para a sua vida, refletindo acerca daquilo, do seu próprio reconhecimento, buscando se identificar como um ser que transita num percurso bastante delicado. É preciso a gente pensar que a gente está na vida e coabitando com muitos outros, mas é um momento muito delicado no planeta, onde eu vou lidar com pessoas, às vezes, que estão equilibradas, mas a maioria delas vivendo, padecendo processos muito difíceis. Então, quando eu tomo uma atitude inesperada, isso às vezes pode custar uma existência inteira de dores, de aflições. Quantas mães, né, precisam estar hoje pensando e se programando para uma visita a um filho numa penitenciária? Quantos familiares precisam estar pensando em como encontrar tratamento para filhos, para parentes ou amigos vinculados à drogadição ou outras drogas? Muitas vezes movido pelo comportamento inesperado de determinadas pessoas, pela falta de reflexão, pela necessidade que todos nós estamos tendo de pensar na nossa existência e nos responsabilizarmos, não só pelo hoje, mas também pelo amanhã.
Leia, Jesus, que tem que estar presente em nossas vidas, né? Nos seus ensinamentos, ele abordou a temática do livre-arbítrio em algum momento? Jesus, assim, em todos os momentos, né, trouxe uma mensagem de liberdade. A sua mensagem sempre foi um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, mas ele sempre trazia o componente de responsabilização. Quando ele falava principalmente que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Nos lembrava que seria impossível colher uvas de um salseiro de uma outra planta. Ele estava falando, na realidade, da responsabilização das nossas atitudes. Muitas vezes as criaturas hoje, na atualidade, começam a sentir o peso da sua vida e não conseguem identificar o que as levou para esse processo tão complexo. Mas o Cristo nos falava dessa compreensão da vida, que todos os dias, todo momento, cada pensamento, cada ação nossa, na realidade, tem que ser pensada, construída. E ele falava acerca muito da fraternidade, né, Ivone? Quando ele falava do amar ao próximo como a si mesmo, falando do alto amor, do alto cuidado conosco, da nossa saúde. Muitas vezes vivemos acreditando que vamos ter saúde uma vida toda e mal barateamos a saúde, que é um bem, uma dádiva que nos foi colocada como benefício para que nós conduzíssemos aqui na Terra. Então, toda a fala do Cristo é um convite, na realidade, a essa construção, a essa ligação, a esse elo de equilíbrio entre nós e o Criador, fazendo que a nossa vida, na realidade, cada dia mais, passe a ter um equilíbrio com as leis gerais. Veja, é tão real isso, que quando Jesus curava, ele não dizia eu te curei, ele dizia a tua fé te curou. Ou seja, ele atribuía à pessoa aquela responsabilidade, né, da própria cura. Exatamente, falando e nos chamando à responsabilidade que num processo de cura, esse processo inicia num campo individual do ser. Da mesma forma que quando ele identificava em alguns que lhe procuravam um erro, ele falava, vai e não tornes a pecar. Sempre um convite à reflexão. Olha a responsabilidade. E todo esse aprendizado, tudo isso vai se instalando na nossa consciência. À medida que a gente vai avançando como seres espirituais, a nossa consciência vai se ampliando, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós temos uma grande dimensão intelectual, isso favorece o nosso crescimento espiritual e moral, deveria pelo menos. E vai aumentando os nossos compromissos, mas vai aumentando também aquilo que a gente tem como de determinismo na nossa vida, que é aquilo que todos nós, como espíritos imortais, estamos destinados, que é a nossa condição de felicidade. E uma felicidade possível aqui na Terra, mas uma felicidade futura. E principalmente o determinismo que nós estamos vinculados fala da nossa condição de sermos seres perfectíveis, que vamos atingir um topo na nossa evolução, seres capazes, né, de realmente refletir virtudes verdadeiras. E sem dúvida alguma, a prece, a oração vai nos auxiliar muito nesse processo, né? Sem dúvida. O autoconhecimento, a meditação, a prece, que é esse elo de ligação com Deus, Criador, a Jesus, né? Esse espírito que precisamos trazer para o nosso cotidiano, sem dúvida, nos fortalece nos propósitos e nos objetivos de sermos seres melhores aqui na Terra. Com certeza.
Cleia, nossa gratidão por você estar aqui conosco nessa oportunidade. Muito obrigada, Cleia. Minha gratidão, Ivone, a você, ao Espiritismo Responde, e o nosso convite para que estudem o Espiritismo, que venham beber dessa fonte. O Espiritismo traz para nós felicidade, já que amplia a nossa liberdade e a nossa consciência no agir em conexão com Deus. A nossa compreensão da vida, né? Sim. Muito obrigada, Cleia. Nós queremos lembrar a todos que a Federação Espírita do Paraná disponibiliza no site momento.com.br e também nas redes sociais belíssimas e profundas mensagens que podem ser acessadas gratuitamente. Nós agradecemos a todos pela companhia em mais esta oportunidade e lhes desejamos muita paz.